quando comecei no Sub-14, fazia inconscientemente uma saída em 2+1. Jogávamos em 4-3-3 também, era 2+1, mas já está, ou seja, aqui praticamente este jogador recebia sempre de costas. Era muito difícil ele sair da pressão. Sim. Depois, que solução é que dávamos aqui? Poder baixar aqui, Porque daí fazer se a você três. vem aqui, ele libera o caminho. Pronto. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista analista de futebol. Hoje aqui no canal a gente vai ter um vídeo um pouco diferente. Eu sou repórter do Correio de Atibaia, faço vídeos pelo jornal e eu entrevistei o Pedro Caixinha. É uma entrevista que eu fiz com prancheta tática, então tem bastante conteúdo de tática e de futebol que eu acho que vai ser importante e interessante para a gente falar aqui. Eu fiz essa entrevista pelo Correio de Atibaia, mas eu acho que ela tem tudo a ver com o canal aqui, porque ela fala sobre futebol, sobre tática, com o treinador do Red Bull Bragantino, né? A gente usou uma prancheta tática, então dá pra ver como é que um técnico usa isso, como é importante isso daí no dia a dia. Então, acho que tem tudo a ver esse vídeo com o conteúdo aqui no canal. Então, sempre que tiver coisas nesse sentido, eu vou publicar no correio, né? E também posso trazer aqui pro canal. Essa é uma delas, espero que vocês gostem. Depois vocês comentem o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o Caixinha como treinador e essa entrevista, tá bom? Assistam e me digam depois o que vocês acharam aqui nos comentários. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, repórter aqui do Correio de Atibaia. Eu estou aqui com o técnico do Bragantino, Pedro Caixinha. A gente vai conversar hoje bastante sobre o Bragantino, mas essencialmente sobre tática. Por isso tem o técnico aqui e aqui tem o campinho para ajudar a gente a explicar um pouco tudo isso. Para começar, primeiro agradecer a você pelo contato, a toda a assessoria por ajudar nesse processo. Eu queria que você explicasse o quanto isso é importante para você no dia a dia, para explicar para os jogadores um pouco o que eles vão fazer, como funciona o andamento da sua equipe, o quanto isso te ajuda no dia a dia. Você tem a prancheta grande, pequena, aposto que nos computadores também devem ter vários aplicativos assim. Uhum. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer receber-te aqui. Só nos conhecemos através das conferências de imprensa e normalmente és aquele que tem mais cuidado de fazer perguntas para analisarmos o jogo. Aquilo que é a parte visual em termos de análise do jogo, análise posicional, que daí depois deriva aquilo que é mais tático em termos das decisões dos jogadores e porque um posicionamento em função dessas mesmas decisões, é importante para mim em termos visuais. Eu desenho muito, gosto de desenhar muito, mas gosto de utilizar muito também estas peçazinhas assim para poder ter outra visão muito mais chamativa e apelativa para mim, para depois poder desenhar e explicar aos jogadores. Utilizamos também muito a imagem-vídeo, eu a isto, por exemplo, chamo um modelo gráfico, utilizamos muito a imagem-vídeo para que possa ser trabalhada, quer ao nível do treino, quer ao nível do jogo. Há inclusivamente uma coisa que está por chegar aqui ao clube, que já utilizam muito na Europa, o Leipzig utiliza muito, que é ter uma pantalha quase tamanho gigante no campo, onde em termos de determinados trabalhos mais de orientação tática e posicional, nós possamos estar a realizá-los e precisamente ao lado parar um bocadinho e ter essa capacidade ou essa acuidade visual para corrigir posicionamentos que são fundamentais em termos daquilo que são o desenvolvimento dos comportamentos da equipa, já sejam eles com bola ou sem bola. Até eu estava vendo, essa semana o clube publicou um vídeo nas redes que tinha o campo dividido em setores enquanto vocês treinavam. Aqui a gente vê também alguns riscos. O quanto você usa isso no dia a dia, nos treinamentos, e isso, pelo que eu acompanho de futebol, tem a ver com espaço de fase, com jogo de posição, com ajudar o jogador a se localizar e aproveitar melhor o campo. É isso também? No fundo, o campo, naquilo que são as suas marcas, constituem referências, não é? E nós queremos ter essas referências em função de cada uma das situações onde estamos, por exemplo, no campo. Uma das situações que temos, dentro daquilo que é a fase do processo ofensivo no ataque ao golo, é o caminhar juntos, é o equilíbrio ofensivo, e nesse sentido a equipa tem que caminhar junta e ocupar o espaço muito dentro daquilo que são, por exemplo, 2 zonas ou 2 corredores para poder atacar junto, sem perder a largura, sem perder a profundidade, mas que os jogadores tenham também essas referências. Depois também, por exemplo, em termos da linha defensiva,
se a bola está do lado direito ou do lado esquerdo, onde é que deve estar colocado o último defesa para coordenar essa linha em função dessa bola estar fechada, estar aberta, diagonais mais curtas, diagonais mais longas, e tudo isso em termos daquilo que são também a relação entre os setores. Se queremos que a equipa esteja curta, por exemplo, hoje o que tivemos a trabalhar, para além dessas referências zonais em termos daquilo que são os desenhos que temos no campo, colocamos e utilizamos também hoje uns manequins, outras vezes utilizamos algumas referências mais passivas, mas que tenham algum movimento que não os manequins que são estáticos, para trabalharmos a ligação entre as linhas numa coisa que nós acreditamos muito, que é trabalhar nas costas das linhas de pressão. Então tudo isso servem de referências e tudo isso penso que ajuda os jogadores a ter uma imagem muito mais fluida, tendo aquela máxima de que uma imagem vale sempre muito mais do que 1000 palavras. Não é? Uma coisa que eu vejo, principalmente nos 2 últimos jogos, nos 3 últimos, aí o Cuiabá acho que também conta, é o seu ponta vindo bastante por dentro, além do Sacha, tem os 2 meias aqui, né? Você tem o Eric, o Evangelista, o Lincoln também tem jogado aqui, e você faz um quadrado aqui no meio com esses jogadores, né? Até contra o São Paulo foi o Lincoln que fez isso daqui. Sim. E qual que é a importância de você ter esse quadrado? É para você ter uma superioridade aqui nesse setor e ter mais a posse perto da área, para aqui abrir espaço para o Natan, aqui podendo ser o ponta ou o capixaba, dependendo do jogo. É para isso que você quer fazer esse quadrado aqui no meio e ter mais superioridade aqui antes de uma defesa 4 mais 4 aqui? É isso que você procura? Bem, o que procuramos é ter uma ligação, estamos a falar da fase ofensiva, pode ser no meio campo ofensivo, no meio campo de ataque, ou pode ser até inclusivamente no nosso meio campo. Nós dividimos este momento para lá chegarmos em 4 fases dentro daquilo que é o ataque ao golo. Primeiro, que é o tiro de meta, que para nós já constitui desde que mudou a regra, é importante ser uma questão quase tática, quase como se fosse um esquema tático em termos da forma como o adversário se posiciona e como vamos tentar ultrapassar isso com os nossos princípios de sair a jogar. Depois temos a fase de construção, onde queremos ter superioridade numérica de forma a eliminar essas linhas de pressão, a primeira linha de pressão, e ter jogadores livres de frente para o jogo. Depois temos a zona de criação e no final temos a zona da finalização, onde a equipa tem que caminhar junta para estar equilibrada ofensivamente. O que nós queremos, por exemplo, no que estava a falar, é uma forma de ocupação racional do nosso espaço de jogo, aproveitar, por exemplo, também características diferentes daquilo que são os nossos laterais. O Juninho, falando do que foi, por exemplo, o último jogo, ou mesmo os jogos anteriores, colocando o Elinho aqui e o Lincoln aqui, por exemplo, e um lateral que tem uma projeção mais em largura e em profundidade. Ou seja, o Natan, estamos a trabalhá-lo também para que possa, por exemplo, em alguns momentos podermos inverter isto e não ser sempre a mesma estrutura, só que tem uma lateralidade diferente em termos daquilo que são as capacidades, mas para gerar dúvidas, né? E a qualidade ou a capacidade dos jogadores individual para poder fazer isto. Depois, independentemente se o adversário, por exemplo, pressiona a 3, como é que nós queremos trabalhar aqui nas costas da linha de pressão, e nós queremos trabalhar mesmo muito, muito pegados nas costas desta linha de pressão, e depois ter, independentemente daquilo que é a estrutura adversária, mas também tendo em conta as relações numéricas e os passos, ter esta possibilidade de criar por dentro, ou ter esta possibilidade de criar, por exemplo, por fora, baixando mais estes jogadores que aqui estão, ou inclusivamente este fixar o lateral, ser este a dar esta opção, e então dar-nos estas superioridades numéricas e fluidez no jogo desde a fase da construção, que é uma fase que eu acredito muito e acho que é determinante. Por exemplo, na primeira fase com o São Paulo não tivemos essa capacidade, tivemos que dividir mais o jogo e isso custou-nos. No segundo tempo, quando tivemos isto, tivemos mais chegada, tivemos também mais gente na chegada e é uma fase fundamental. Depois temos a fase de criação e aqui por exemplo, já são 2 jogadores mais no espaço entre linhas. Se estes trabalham nas costas da primeira linha de pressão, então muito provavelmente há alguns jogadores, ou 1 ou 2, que possam vir pressionar aqui também, e o que se gera depois é o espaço nas costas da segunda linha de pressão. Então o que queremos é tentar ter condições para eliminar estas linhas de pressão, para depois
poder estar para encarar a última linha, sem nunca renunciar a situações em que, se o espaço, com um princípio muito claro, se o espaço já existe, não temos que o procurar, não temos que o construir, não temos que o criar, temos única e exclusivamente que o explorar, e aí também vêm então essas dinâmicas. Aqui também podemos ter alguma variabilidade, onde, por exemplo, a ter a capacidade, se tivermos aqui mais 3 jogadores, então fazer uma variabilidade em vez de fazer 2-3, fazer quase um 3-2 e também criar aqui algumas dinâmicas diferentes nesta zona, entre a zona da construção e a criação. No fundo são 5 jogadores mais neste espaço central que dominam mais o jogo interior, mas sempre com a possibilidade de jogar por fora e jogar na profundidade. Uma coisa que se diz muito hoje é que o time tem que ter largura, tem que ser compacto, mas tem que ter profundidade. Se diz muito que o time tem que ter profundidade. Por que é tão importante ter profundidade e como é que você usa ela no seu jogo? Bem, a profundidade é importante dependendo daquilo, uma análise em relação àquilo que nós fazemos do adversário. Se todos os adversários contra nós nos exploram a profundidade é porque nós, em primeiro lugar, jogamos com uma linha subida, não é? Seja ela a 3, dependendo do balanço, ou a 4, se o lateral fizer o balanço aqui, normalmente é uma linha a 3, porque sabem que o espaço que existe é nas costas. Então isso tem a ver com essa análise que se faz sobre os adversários. Já se for uma linha mais baixa, então eu estou a reduzir o espaço e aí como é que eu vou criar condições de tendo pouca profundidade, de poder atacar essa profundidade, ou se for uma equipa que me der, por exemplo, espaço entre linhas, então como é que eu vou entrar nesse entre linhas para depois explorar a profundidade. Então é sobre estas ferramentas que nós temos que trabalhar na equipa, em termos da dinâmica também, para estar preparado para quando encontramos uma equipa que nos dá o espaço nas costas, explorá-lo. Quando nos dá o espaço entre linhas, explorá-lo. Quando dá o espaço entre a primeira e a segunda linha, explorá-lo também. Mas sempre com o objetivo de explorar a profundidade. E é, uma vez mais, a mesma coisa. Se nós tivermos condições de um só passe poder eliminar todo o bloco na profundidade, nunca devemos rejeitá-lo. Então, uma outra coisa que eu vejo que a sua equipe faz muito, e tem outros times que já começam a fazer isso no Brasil, é você pensa aqui numa saída de bola adversária, seu time marca individual na saída para você tentar, eu imagino que é tirar as opções de passe, porque como você tem uma marcação individual em cada um dos jogadores, fica mais difícil você escolher qual caminho você vai tomar, então a chance de você errar é maior. É o caminho que você busca? Tem algum problema disso? Porque talvez se der algum desencaixe pode ser que abra um caminho para alguém? É esse o principal problema? Esse obviamente é um risco quando assumimos isto. O Rodrigo disse muito bem, o ano passado éramos a única equipa que o fazíamos. Eu hoje já vejo mesmo muitas equipas a fazê-lo no Brasil, o que é sinal que deixamos essa imagem de marca e temos de continuar a fazê-la. O princípio é muito claro. Há, por exemplo, equipas, o São Paulo fazia isto, mais com o Caleri, não fez tanto agora neste jogo, mas, por exemplo, o Racing colocava-nos aqui três jogadores. Então sabemos que, obviamente, no tiro de meta não há impedimento, temos que assumir isso, mas a partir do momento em que a bola rola o seu perímetro, isto já deixa. Pronto, então estes princípios são princípios que nós temos que saber dominar, saber explorar e depois também em termos daquilo que é a capacidade de pressionarmos a bola para fechar aquilo que é a nossa profundidade. É verdade, o princípio é orientador de partida, é numa referência individual, mas depois vêm as tais referências que nós temos do campo e os tais princípios defensivos que temos que também cumprir. Então, por exemplo, se a bola está deste lado, eu não preciso de estar numa marcação individual daquele lado, porque fica afastado do centro do jogo. E até a bola chegar ali já dá tempo de voltar a marcação, né? Tenho que utilizar aquilo que é o princípio da concentração. E então passo a defender um campo mais pequeno, por exemplo, onde podem estar 2 jogadores numa zona passiva, porque a bola não está lá naquele momento, e em função disso, quais são as nossas referências para que possamos concentrar e, nessa concentração, poder também exercer momentos de pressão. Uma coisa que você faz também é, vamos dizer que o time tem uma linha de 4 para defender e muitas vezes jogou o Jadson aqui. Só que ele não era o cara que abria por aqui, ele vinha por dentro para fazer mais uma linha aqui.
outras vezes você joga com um ponta que vem por dentro, mas no ano passado eu lembro que você jogou uma vez com o Bruninho aqui na esquerda, ele vinha por dentro. Para você, os jogadores são mais função do que necessariamente uma posição? Assim... Sim, era ótimo que muitos deles pudessem fazer essas várias posições e terem a capacidade desse entendimento do jogo. O Jadson foi um tema por necessidade de lesões que tivemos nos laterais direitos em algum momento. Foi também por entendermos que ele nos podia fazer aquilo que o Juninho fazia do lado contrário. Então, por exemplo, estando o Juninho aqui, estando o Jadson aqui, havia essa alternância dele poder fazer isto aqui. O que quer dizer que o Jadson já vinha ocupar em construção os terrenos que ele normalmente ocupa, o que me permitia que aqui, se ele era o lateral direito a vir para dentro, fosse o ponta a estar aberto, para criar vantagens qualitativas de um para fora e permitir ter aqui um jogador por dentro de mais intensidade, de mais mobilidade, de mais diagonais, de mais ataque ao espaço e dava características diferentes. Ao mesmo tempo permitia também que quando o Juninho viesse aqui, esta linha pudesse mudar e criar também alguma indefinição, alguma dúvida em termos daquilo que é a marcação no adversário. Eu acho que no futebol atual toda a gente consegue marcar se forem em termos de encaixes, acho que é fácil, por exemplo, ter referências de encaixe em cada uma das linhas. Eu acho que o mais difícil é quando existe mobilidade e trocas posicionais para levar o adversário a perder essas mesmas referências e encontrar depois os passos. Então, esta também foi em determinado momento, e em particular, é verdade, quando o Jadson jogava na lateral direita, a dinâmica que encontramos em termos da construção, sem perder aquela relação do 3+2 ou, eventualmente, também em alguns momentos, a possibilidade de passar num 2+3. Quando você volta aqui para um 2, 3 e 5, se você olhar, sei lá, a Eurocopa, qualquer competição, você vê que muitos times fazem isso hoje, é hábito, nem todos com as mesmas propostas, mas na mesma estrutura. O quanto você assiste outros times e, não vou dizer que rouba as ideias, mas o quanto você procura adaptar algumas ideias do que você observa para a sua equipe, e se tem algum exemplo que você poderia dizer? Não tenho muito tempo de ver futebol. O europeu praticamente já está a acabar. Eu vi dos jogos de Portugal, foi aqueles que procurei assistir um bocadinho mais. Vi meia parte de cada um deles, inclusivamente até o último contra a França. Por isso não tenho muito tempo de ver futebol com este calendário competitivo, com esta densidade, com estas viagens, com tudo isto. Ontem ainda estava o Colômbia-Uruguai, eu saí daqui às 8h30 da noite, eu cheguei a casa e eu só quis descansar para estar hoje aqui outra vez às 5h30 da manhã. Por isso não tenho muito tempo. O que posso dizer é que de vez em quando baixo alguns jogos para analisar, mas analisar modelos superiores de rendimento. Ou seja, alguns jogos específicos tenho a curiosidade em ver como é que as equipas jogam, ou aquelas que, de uma maneira muito regular, o City, o Leverkusen no ano passado, o Atalanta, que tem alguns princípios e comportamentos nestas referências. A marcação de saída de bola é bem parecida. Inicialmente também muito o Leipzig e o Salzburg e o próprio New York, para saber as dinâmicas que tínhamos por aí, mas muito daquilo que tem a ver com o pensamento do jogo. Eu, quando comecei no Sub-14, fazia inconscientemente uma saída em 2+1. Jogávamos em 4-3-3 também, era 2+1, mas já está, ou seja, aqui praticamente este jogador recebia sempre de costas. Era muito difícil ele sair da pressão. Sim. Depois, que solução é que dávamos aqui? Poder baixar aqui. Porque daí se você vem aqui, ele libera o caminho. Pronto, depois fazer aquilo que nós chamamos o carrossel, ok? O meia baixa aqui, sobe o lateral e este vem por dentro. Ou o carrossel invertido, do lateral ir por ali, do outro baixar aqui e deste estar um bocadinho mais aberto. Então começámos a criar estas dinâmicas que eram interessantes e a equipa também pode utilizá-las em determinados momentos, deste jogador baixar aqui ou subir ali nas costas, por exemplo, desta pressão, mas aquilo que estabilizámos mais, porque achamos também que é importante ter uma base em relação a isso, foi muito mais nesta dinâmica do 3+2, com a possibilidade de criar depois também situações de 2 contra 1 por fora,
para ter a saída não só por dentro, mas também por fora. Agora eu vou para a última pergunta, que é uma coisa que acontece muito. O seu time, em boa parte dos jogos, tem os posicionamentos, né, o jogo posicional que se diz, e dizem que quando faz uma marcação individual, esse jogo fica muito fechado, porque os jogadores têm as posições definidas. Um dos caminhos que se faz para fugir de uma marcação individual é talvez esse carrossel, né? É um jeito de fazer isso. Sim. Ou, por exemplo, eu estava vendo o jogo da Espanha contra a Alemanha, a marcação era individual no meio de campo e o Rodri, em muitos momentos, arrastava o Gundogan para cá e liberava um caminho direto para o ataque. Esse também é uma outra possibilidade? Sem dúvida, se a marcação é individual, por exemplo, na bola parada, se a marcação for individual, ou seja, eu posso levar o meu adversário que me está a marcar para um lado qualquer, porque o que vai acontecer é que ele me vai seguir. O princípio é o mesmo aqui. Então, criar dinâmicas de mobilidade, de um de atrair, outro de explorar o espaço, a algum determinado momento do movimento pode perder a marca e aí este jogador já fica livre. Ou mesmo situações de 2 contra 1 também, de 2 contra 1 ou inclusivamente de 1 contra 1 para eliminar. Porque a partir do momento em que elimina e este jogador vai livre, ou seja, há algum ao longo do processo de ataque ao golo adversário que vai ter que deixar a marca dele, não é? Para sair no portador da bola, naquela está, e aí, pronto, depois eu posso começar a criar superioridades numéricas. Mas sim, a mobilidade, situações de combinações diretas, 2 contra 1, ou situações individuais de eliminar a minha marca direta e procurar atrair aquilo que é a marca de um companheiro para poder criar superioridades numéricas. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, ao Pedro, à assessoria, a todo mundo. Agradeço muito. Esse é o Correio de Atibaia, são os vídeos que a gente faz sobre futebol, a gente tenta sempre trazer assuntos um pouco mais profundos sobre futebol, sobre tudo que acontece aqui na região, então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu! Valeu, galera!